Deixa aqui aberto assim? Acho que pode. Diminui. Vamos ver se ele fica. É, Vai desligar. tá bom. Boa noite a todos. Que a paz serena e sublime de Jesus possa estar com todos nós nesta noite. Falar de pobres de espírito, pobres pelo espírito, pobres em espírito, é falar de humildade. E nesta que é a primeira das bem-aventuranças, que está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, iniciando-se no versículo 3, ele nos traz, Jesus, uma consequência das questões relacionadas a este que é um dos o primeiro passo e talvez o mais desafiador para a criatura humana. Ser humilde. Ser pobre de espírito significa ser humilde. O que seria ser pobre de espírito? Segundo as interpretações e os estudos de um grande estudioso do Espiritismo, Carlos Juliano Torres Pastorino, que fez aquele livrinho pequeno, Minutos de Sabedoria, em uma das passagens que ele nos traz, uma das obras magníficas, Sabedoria do Evangelho, ele nos traz algumas referências muito interessantes. Quando nós somos pobres, necessitados de alguma coisa, algo nos falta. Quando eu sou pobre de dinheiro, é natural, me falta dinheiro. Quando eu sou pobre de alimento, pobre de saúde, eu necessito de alimento, de saúde. Ou seja, a pobreza, numa leitura muito superficial, indica a ausência de algo que nos faz falta. Aquele que é pobre de espírito tem sede e fome de espiritualidade. Tem fome e sede de algo que vai muito além das questões materiais que ainda, de uma certa forma, são como se fosse uma espécie de um véu que nos tapa a visão das questões mais transcendentes. Ser pobre de espírito não é ser subserviente, não é ser submisso, é saber colocar-se no mundo em atitude de total ação e atividade. Primeira das bem-aventuranças cria, de uma certa forma, a base necessária para que todo o resto dos degraus que vão nos levar a um entendimento mais amplo da vida, ser humilde, ser pobre de espírito, cria a base necessária até para que eu possa, diante dos sofrimentos, e Jesus nos traz, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, como eu posso ter este consolo verdadeiramente entendendo a necessidade e a razão da dor que me alcança se eu não sou humilde, se eu não sou pobre de espírito? Mas chega um pouquinho mais adiante. Ele nos fala de mansuetude, caminhando por esta escada ascensional. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Logo nesta terceira bem-aventurança, ele fala de mansuetude. Como é que eu posso ser manso se eu não comecei nem pelo primeiro caminho, pelo primeiro step, que é a humildade, que é a pobreza de espírito? E aí eu, sem dúvida, não vou conseguir perceber que há uma necessidade de deixar a espada embainhada, como disse Jesus a Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere com a espada assim será ferido. Se não tenho a humildade capaz de me colocar, de me ubicar numa posição de observação. Não significa ser submisso, como eu havia dito, e nem subserviente. Aquele que é humilde, aquele que é pobre de espírito, sabe que ainda há muita coisa a ser preenchida dentro dele, mas sabe também que pode doar muita coisa. Então é saber se colocar. Uma das maiores figuras, maiores não, a maior figura que passou pela Terra e que soube ser humilde de uma forma como nunca imaginamos, foi o Cristo.
Há no livro Pão Nosso, no capítulo 62, uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier, Jesus para o Homem. E é interessante porque nesta passagem que Emmanuel nos traz, há um comentário, há uma carta que Paulo envia à comunidade de Filipo, muito interessante. E ela nos traz, Paulo nos traz que se achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Alguma coisa assim. É uma carta que Paulo envia à comunidade de Filipo, aos filipenses, está ali no capítulo 2, no versículo 8, e Emmanuel tem uma explicação com relação a isso que nos coloca realmente para pensar. Neste mundo de tantas vaidades, de tanta mídia social, de tanta busca pela aparência e de uma posição de destaque, de aplauso, de notoriedade, totalmente distante e diferenciada das questões da humildade, como Jesus a entendia. E o nosso Emmanuel nos traz que o Mestre desceu para servir. Do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena. E vai trazendo estas contradições de uma posição de rei das galáxias e dos astros, fez-se humilde para servir, ocupando a posição e ratificando a necessidade verdadeiramente da humildade. Logo nos primeiros momentos, naquela reunião que houve, que foi declarada como a última ceia, alguns dias antes, os apóstolos estavam ali empolvorosos, porque o Mestre havia marcado a reunião. Quero falar com vocês algumas coisas, algumas notícias. E aqueles que seguiam, discípulos, não os apóstolos que estavam ali, estavam querendo algum tipo de inside information, alguma informação, porque qual era a concepção? O povo judeu era o povo escolhido. Era o povo que alcançaria uma supremacia e colocaria os romanos em segundo degrau. Veja, completamente em contradição com as questões e as propostas que o Cristo nos trazia de humildade. E eles conversavam ali com os apóstolos. Quando vai ser? Quando que ele vai começar este reino? Ele vai falar alguma coisa? Ouvi dizer que ele está vindo aqui à cidade. E os apóstolos ficaram, não sei, eu acho que ele vai, porque marcou uma reunião conosco. A reunião é feita e é posta, e todos ali à mesa, de uma forma muito simples. Jesus põe-se de joelhos, traz uma bacia, inicia o lava-pés de todos aqueles. Ninguém entendeu. Porque naqueles dias, lavar os pés, e os pés significam a região mais baixa do ser humano, principalmente porque andavam de sandálias, onde a poeira, a sujeira, aquilo era uma posição até de uma certa escravidão. Os escravos faziam aquilo. E eles se põem a lavar os pés, trazendo uma contradição completamente distanciada do que o povo judeu imaginava, que ele veio naquela situação como judeu para resgatar o povo judeu, mas pela espada, pela prepotência, completamente distanciado das questões da humildade. A fala é bela e a cena é belíssima porque Pedro se recusa. Não, dos meus pés você não vai lavar, não. Aí Jesus vai e fala, então não tens parte comigo. Aí Pedro fala, não, então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Tá tudo certo. E a gente sabe destas coisas. Pedro não entendeu a mensagem. E talvez nós todos, talvez não tenhamos entendido esta mensagem da humildade. Porque ainda estamos dominados pelas questões da vaidade, da notoriedade, como havíamos mencionado logo no começo da nossa fala. Jesus traz algumas passagens muito interessantes para que ele pudesse fundamentar a necessidade de humildade. E trazem algumas passagens até do Velho Testamento. Está ali em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, quando ele fala de vaidade.
traz uma fala, menciona ao rei Salomão, filho do rei Davi, quando Salomão fala, tudo é vaidade, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Esta filha dileta do orgulho, a vaidade que hoje nos toma conta de uma forma que nem nos apercebemos. Às vezes, nas falas espíritas, na necessidade dos aplausos, nas questões políticas, nas questões econômicas, nas questões diversas, nós ansiamos por notoriedade, por sermos notados, como se Deus não bastasse para preencher algo, talvez o vazio que ainda precisa ser preenchido dentro de nós. E num belo poema de Teresa d'Ávila, que nos traz quando algo nos falta, quando algo nos traz ansiedade, dor dentro de nós, dos nossos corações, é porque está ocupando o lugar de Deus aqui dentro. E aí a gente passa a perceber quão necessário é esta autoanálise para que, neste primeiro degrau, a humildade, ela possa ser conquistada de uma forma muito interessante. Não foi diferente ao longo da história, e nós vamos percebendo que, mesmo nos primeiros anos do apostolado do Mestre, mesmo aqueles que estavam muito próximos dele não compreenderam a mensagem, como mencionamos aqui, o lava-pés. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos e Pedro dá um pulo, não entendendo a mensagem. E aí a gente vai percebendo que esta mensagem começa a distanciar-se completamente da proposta cristã logo depois dos primeiros 300 anos de cristianismo. Sem dúvida, as perseguições, as dores, as lutas foram acerbas junto àquela comunidade que tentava, de alguma forma, viver os postulados cristãos. Mas já falamos disso em outras épocas, em outros momentos das nossas falas, quando o cristianismo passa a ser declarado como religião oficial do Império Romano, lá no Édito de Tessalônica, quando Teodósio declara a oficialização da Igreja Católica Apostólica Romana, antecedido por Constantino, que passa a não mais perseguir os cristãos. Mas a partir dali, dos 400 anos em diante, como houve uma deterioração e um afastamento das questões relacionadas à humildade e à simplicidade. E talvez todas as bem-aventuranças passaram, de uma certa forma, com salvo, e grandes exceções, sem dúvida, aqueles que se diziam santos, almas nobres que vieram porque a providência divina e Jesus nunca deixou de enviar auxílio e mensagens para que todos nós pudéssemos relembrarmos-nos de que é necessário começar pela base. Santo Agostinho, interessante que ele fala uma coisa, aquele que quer crescer para o céu, para as divindades, faça como as árvores. Primeiro esparrame-se por debaixo da terra, fazendo-se pequeno para que a base seja suficientemente forte para que o tronco robusto possa olhar para o céu e crescer, dando um dia frutos e sombra. Nessa analogia que Santo Agostinho nos traz, mostrando a necessidade dos primeiros passos, fazer-se pequeno, pobre de espírito, porque deste será o reino dos céus, nós vamos percebendo quão distante nós estamos disto tudo. Passam-se os séculos, muitos e muitos anos. A igreja se deteriorando de uma forma absurda. E Jesus envia aquele que um dia, como está ali no livro Boa Nova, através da psicografia do Chico e ditado por Humberto de Campos, acredito que no capítulo 4, a família Zebedeu. Zebedeu, pai de João e Tiago. Ele vai, naquele primeiro convite, encontra João e Tiago, dois irmãos, pescando ali em frente ao lago. E faz o convite para que fossem participar daquela festa, daquele grupo de almas que iriam, de alguma forma, divulgar este evangelho. Veja que há já uma grande diferença nesses dois personagens que compõem a história evangélica.
O nosso Tiago, e diz a fala de Humberto de Campos, põe a mão no ombro de Jesus. Como que, de uma certa forma, o convite é feito. E Tiago aceita, mas põe a mão no ombro de Jesus, de uma certa forma, como se quisesse hipotecar a sua confiança ao Mestre. Mas o nosso João, jovem, por isso a juventude, 15 anos, 16 anos, jovenzinho, se ajoelha, pega nas mãos do Mestre, as beija e aceita de pronto, mostrando a diferença daquele que foi o discípulo amado. E lógico que Jesus ama a todos em igual quantidade, mas aquele que já tinha uma humildade que talvez muito nos toca nos dias de hoje, o nosso João Evangelista, que seria mais tarde o Francisco, mostrando a humildade e a total ausência de prepotência e capaz já de entender que só através de um amor maior a terra seria modificada. Fizemos uma viagem para trás e para frente. E aí, nestes primeiros séculos de deterioração da igreja, o nosso mestre convoca este mesmo discípulo que lhe beijou as mãos logo no primeiro momento do convite. João nasce no coração de Assis, numa família abastada, inclusive com todas as regalias, com todas as situações que poderiam convidar a um desvio completo das questões evangélicas, e ele, sem dúvida, inicialmente com o nome de Giovanni João, Giovanni de Bernardone. Mais tarde o seu pai muda o nome, tinha muitos negócios com a França e muda o nome para Francesco, uma espécie de fazer uma média com seus principais clientes. E aí o nosso Francesco de Bernardone ali se encontra como um playboy da época, com talvez esses jovens que estão por aí, com vazios dentro do seu coração, tentando buscar alguma coisa lá fora e não entendendo que tudo já se encontra aqui dentro, quando nós mergulhamos dentro da nossa alma e damos o primeiro passo para sedimentar a base necessária para que a humildade possa se fazer presente. Ele tinha as suas pretensões, tinha os seus anseios, queria ser cavaleiro, alista-se nas guerras, nas batalhas de Assis contra a Perúgia, participou de algumas batalhas, ali é aprisionado. É prisioneiro e fica por 1 ano nos calabouços de Perúgia. Ali talvez tenha dado um grande mergulho dentro da sua própria alma, tentando buscar aqui dentro dele o que no passado e que anos anteriores estava buscando lá fora. É libertado, tem muitas doenças do pulmão e começa a perceber que era necessário buscar a pobreza de espírito, a humildade. Diante de uma ruína, ali a igrejinha de San Damiano, escuta uma voz que a interpreta como sendo a do próprio Cristo, e era Giovanni, Francesco, reconstrói a minha igreja. Ele dá-se conta de que um chamamento estava ali sendo feito, e começa todo o processo de construção física da igreja, não se dando conta que era a igreja moral que precisava ser reerguida, que estava em completa deterioração. Despoja-se de tudo, tira até as suas roupas em praça pública, um grande escândalo, porque ele era um homem rico, o pai era milionário, era um bilionário da época, aí a gente nem sabe qual é a correlação. E era um louco, como é que pode? Mudou completamente de vida. E passa a partir de ali exemplificar o Evangelho, não simplesmente com palavras, mas com atitudes. E falava, repetia isso, pratica o Evangelho de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos. Use palavras se necessário. Que lição é essa? Muitas vezes nós temos talvez uma habilidade de fala, de palestra, disso, mas como é a minha vida cotidiana, lá fora? Porque Jesus não fez uma diferenciação entre o templo e a oficina de trabalho lá fora. Toda a terra passa a ser o campo de trabalho e de divulgação do Evangelho, mostrando que
A humildade, sem dúvida, é o primeiro degrau necessário e importantíssimo para que eu possa seguir e subir essa escada. Quantos adeptos ali seguiram o nosso Francisco na proposta de pobreza de espírito, para que de alguma forma pudesse encontrar este reino dos céus que estava aos poucos se fazendo presente aqui dentro do seu coração e impactando a tantos. Ele, aconselhado por outros, tem a ideia de visitar o Papa na época, porque com medo de ser herege, de constituir uma ordem vivendo da simplicidade do Evangelho, ele vai até Roma, numa tentativa de falar com o Papa, na época, Inocêncio III. E aí, junto ao Colégio Cardinalício, ali na Igreja de Latrão, que era a Basílica, que hoje é a Basílica de São Pedro, mais ou menos naquela região, ele é rejeitado pelo Colégio Cardinalício. Esse homem aí, todo esfarrapado, com o pé sujo, cheirando mal, quer criar mais uma ordem? Já tem tanta ordem, para que criar mais uma? É interessante porque naquele grupo de cardeais, havia se sensibilizado muito com o nosso Francisco, Giovanni de São Paulo, cardeal Giovanni de São Paulo. E ele havia tido um sonho, em alguns dias anteriores, que um jovenzinho franzino, magro, esquálido, com roupas rotas e imundas, carregava nas suas costas toda a igreja de Latrão, a Basílica, o Vaticano. E ele ficou impressionado, aquilo foi muito forte, e quando encontra com o nosso Francisco, ali pedindo a bênção do Papa Inocêncio III, tem um choque e fala, meu Deus, é ele. Mais tarde, o nosso querido Giovanni de São Paulo, intercedendo em favor do nosso Francisco, traz a seguinte informação, como se fosse uma espécie de advogado junto ao Colégio Cardinalício, para que a ordem do franciscanismo pudesse ser colocada, fosse implantada. Olha o que o nosso cardeal fala, esse advogado. Isso está numa obra chamada, eu já havia mencionado isso aqui, numa obra chamada O Irmão de Assis. Ela é escrita por um padre católico, um frade franciscano católico, Inácio de Larrañaga. Ele é espanhol e naturalizado mexicano. E aí o nosso cardeal chega para o Colégio Cardinalício e traz a seguinte informação, a seguinte argumentação. Irmãos do Sagrado Colégio Cardinalício, gosto de ver que julgais friamente. Acho que é nosso dever cortar as fantasias artificiais. Só que temos que ser consequentes e tomar cuidado para não cortar o laço de coerência. Olha só. Se vossas eminências, os cardeais, opinam que não se deve aprovar esta forma de vida por ser impossível de praticar, eu pergunto, que está pedindo este pobrezinho de Deus, a não ser cumprir ao pé da letra e integralmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E se esse programa for impraticável, então sejamos consequentes. O próprio Evangelho é uma utopia e o seu autor, Jesus, é um fantasista. Mas se o Evangelho é impossível, que sentido tem a igreja? Que significa e para que serve o Colégio Cardinalício e o próprio Papa? Que estamos nós, então, fazendo aqui? Tiremos a conclusão. Todos somos uns impostores. Aquilo caiu como se fosse uma espécie de um raio, como se fosse uma bomba atômica, porque não havia argumento para aqueles que estavam ali com a sua pompa, totalmente distanciados das questões da humildade, da pobreza de espírito, com as suas joias, com as suas roupas, com a sua paramentação tão excessiva, e uma igreja que cultuava não a simplicidade, mas a ostentação em grande exuberância. Uma igreja que colocou-se como uma espécie de força política e beligerante. Estamos vendo aí os tempos
que iriam ocorrer a Inquisição, as Cruzadas, batalhas muito grandes onde as carnificinas e as conquistas de uma terra prometida física iriam tomar o espaço da simplicidade, da pobreza de espírito, da beleza que Jesus havia nos trazido como fonte inesgotável de amorosidade, de paz, de caridade como ele entende como Jesus, na benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Logicamente que o nosso Giovanni de São Paulo causou este grande impacto e o próprio Papa Inocêncio III chancela esta nova ordem franciscana e estabeleceu-se esta forma de viver ligada às questões da natureza, buscando a simplicidade, a humildade, a pobreza de espírito como base necessária para que esta escada que vai, como se fosse a escada de Jacó, aquela que leva até o céu, como se fosse assim, bem-aventurados os puros de coração, porque um dia verão a Deus. Há um livro muito interessante chamado Chico, Diálogos e Recordações. É uma coletânea de mensagens das conversas que Francisco Cândido Xavier teve nas reuniões mediúnicas e no grupo o grupo espírita da prece, e Arnaldo Rocha, que foi o diretor da reunião mediúnica do nosso Francisco Cândido Xavier, ali catalogou e colocou dizendo que este cardeal Giovanni de São Paulo, que advoga em favor do nosso Francisco de Assis, foi uma das encarnações do nosso Emmanuel. Tudo se encadeando. E a gente percebe que quando quem busca o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais se faz por acréscimo. Sofreu muito o nosso Francisco, exemplificou a humildade, trouxe a lição do Evangelho de uma forma como nós nunca imaginamos. Mas mesmo assim, em momentos muito interessantes, numa conversa, porque o tema da nossa palestra é Bem-aventurados os pobres de espírito. E é interessante que ele falava isso com frequência àqueles que o seguiam. E num determinado momento, numa conversa com um dos seus seguidores, Frei Maceu. Frei Maceu chega para Francisco e fala: não te entendo, Francisco. Como pode? Você não é bonito. Ele não era bonito. A gente vê essas fotos aí que a gente recebe de Francisco de Assis, a coisa mais linda do mundo. Um narizinho perfilado, aquela coisa, olhando para o céu assim. Ele não era nada daquilo. Ele estava bem fora do esquadro, entendeu? Mas, resumo da história, ele não era bonito, ele era magrinho, ele não tinha oratória, ele não falava muito bem. Ele não era aquela pessoa que abre a boca e faz aquela palestra, que você vê, meu Deus. Ele não tinha nada disso. E Frei Maceu apontando essas questões relacionadas a Francisco. Como pode, Francisco? As pessoas te amam, as pessoas te escutam, pouco você fala, você não tem beleza, não tem inteligência, não tem nada. Como é que pode isso? Ele vai, se ajoelha aos pés de Frei Maceu, talvez como fez com Jesus no primeiro convite, lá diante do lago de Genazaré, segura as mãos de Frei Maceu e fala: quanta sabedoria, Frei Maceu! A gente dava logo uma bufetada, né? Mas ele falou: quanta sabedoria, quanta beleza, inteligência nas tuas falas. É verdade. Se eu tivesse a beleza, talvez as pessoas poderiam falar: é a sua beleza, é lindo, até de olhar, não precisa falar nada. Né? É a sua inteligência? Maravilha, ele é muito inteligente, uma capacidade de construir os textos. Se eu pertencesse às escolas de Bolonha, com grande capacidade, ele é um intelectual. A gente escuta, não entende nada, mas a gente escuta. Mas como não tenho nada disso, as pessoas precisam se render. É o Cristo que reflete em mim a luz que vem do alto. Olha aí a lição de humildade. Pobre de espírito. Ele não falou aquilo como se fosse uma espécie de eu vou bater de frente com ele. Não, ele se achava pequenino,
muito humilde, singelo, simples, mas não da boca para fora, verdadeiramente. E por isso se colocava na posição sempre de servir. Eu vim para servir. A intenção era imitar Jesus na sua beleza, na sua grandeza, na sua excelsitude. Eu vim para servir. E o tempo passa, ele ganha grandes adeptos, talvez impactados, porque Deus muitas vezes, Jesus envia muitas vezes os loucos, essas pessoas para, de uma certa forma, confrontar e criar assim, meu Deus, manda um humilde para confrontar os orgulhosos, manda os simples para, de uma certa forma, dissuadir os prepotentes. Porque isso realmente impacta. O que mais nos chama a atenção? A gente vê alguém falando de uma forma exuberante, com uma capacidade oratória, com grande argumentação. A gente fica assim, de uma certa forma, magnetizado, hipnotizado. Mas ele não. Ele transpirava amor, humildade verdadeira, sincera, pobre de espírito, humilde, na ânsia de angariar o reino dos céus. Mas mesmo o nosso Francesco tinha os seus soluços. Os seus soluços no sentido de que também, como todos nós, tinha vontade de ver os resultados da sua semeadura. E num dia, num determinado momento de muita tristeza, ele chorando as pitangas com Clara. E Clara de Assis, essa mulher fantástica, falava, por que choras, Francesco? Ai, estou muito triste. Eu estou vendo tudo que eu falo. As pessoas não estão seguindo, continuam sendo prepotentes, longe da humildade, longe da pobreza de espírito, e se dizem seguindo a proposta que nós havíamos mencionado. Não entendo isso, Clara. E a nossa Clara, as mulheres são fantásticas, porque elas têm uma habilidade de perceber algumas coisas que nós homens, cabeça dura, muitas vezes não vemos. Então, assim, Francesco, você não é tão desapegado assim. Como não? Até as roupas eu doei, tudo, não quero dinheiro, não quero nada. Vivo de doações, de comida, de frutinhas pelo campo. Você não é tão desapegado assim. Como, Clara? Você ainda não se desapegou dos resultados. Segue semeando, segue jogando as sementes, segue fazendo o que você continua fazendo. A colheita cabe a Jesus. Isto é humildade, isto é pobreza de espíritos, Francesco. Ele leva um susto, um impacto, porque não tinha se dado conta disso. E a gente é um pouco assim. A gente quer ver o quê? A casa espírita lotada, os eventos lotados. A nossa fala, quando a gente fala, todo mundo... que maravilhoso, ele é fora de série. A gente tem essas questões da vaidade, mesmo que disfarçadas, mesmo que ainda em graus menores, significando ainda a ausência de Deus dentro de nós. Porque como estamos totalmente preenchidos e conectados com Deus, nada mais preciso. Parece até uma questão de egoísmo, né? Mas não é. E até numa fala mais à frente, numa conversa que o nosso Francesco teve com um dos seus seguidores, ele traz uma informação muito interessante. Conversando com uma das pessoas que também reclamava a respeito dos resultados, o nosso Francesco traz o seguinte, como se fosse uma espécie de um alerta para este rapaz que também não havia entendido as questões referentes aos resultados. E ainda com as suas vaidades, uma necessidade de aparecer, de se mostrar importante. E Francesco dá um recado que talvez sirva para todos nós, trabalhadores no movimento espírita e cristãos. Todos, meu filho, queremos triunfar. Todos queremos brilhar. E o fazemos em uma mescla sacralizada, mas profana ao mesmo tempo, de nossos desejos com os interesses de Deus. Quando penso nisso, tenho vontade de chorar. Meu filho, não nos esqueçamos da cruz. Como custa
para que a gente possa se despojar. Menos eu, mais Jesus. Menos ego, mais Cristo. Como é difícil tornar-se pobre, meu filho. Não necessariamente no sentido material, não. Nas questões relacionadas a essas prepotências. Ninguém quer ser pequenino, pobre de espírito. Ninguém. Cremos que podemos e que temos que fazer alguma coisa. Redimir, organizar, transformar, salvar. Mas só Deus salva. Só Deus salva, meu filho. E eu faço um paralelo aqui, porque o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. É esse Deus com D minúsculo que habita dentro de cada um de nós, em conexão com Deus Pai Celestial e fonte parental de tudo, é que vamos, nesta conexão, perceber que fora desta caridade não há salvação e iremos mergulhar constantemente nestes ciclos reencarnatórios intermitentes, nas situações expiatórias, provacionais, até que talvez o primeiro degrau, tão desafiador, a humildade, possa se fazer presente. Segue o nosso Francisco. Na hora da verdade, nossas organizações de salvação, nossas estratégias apostólicas vão rolando pela ladeira da frustração. Temos lições recentes, mas nós não nos corrigimos. Acredita-me, meu filho, é infinitamente mais fácil montar uma poderosa maquinaria de conquista apostólica do que se fazer pequenino, humilde, pobre de espírito. Aí vou fazer um outro paralelo. É muito mais fácil, parece uma coisa louca que eu vou falar, montar uma casa espírita, botar as cadeiras, preparar os cursos, a cantina, organizar todo o grupo de estudos. É difícil, mas é muito mais difícil se fazer humilde, pequenino, não no sentido de se diminuir, eu sou um pobrezinho. Não é esta a proposta. É se fazer alguém que serve verdadeiramente, como Cristo fez no lava-pés para Pedro, e ele não entendendo, e Jesus fala, então não tens parte comigo. É muito mais difícil. Segue o nosso pobrezinho Francisco. Por isso, meu filho, fechamos instintivamente os olhos para a cruz. Ou seja, fechamos os olhos para o sacrifício, para a entrega, para a mudança de hábitos, para o não perdão, para o não amor, para as questões relacionadas a abrir mão dos vícios, das mágoas, dos ódios. Tudo isso nós abrimos mão. Fechamos instintivamente os olhos para a cruz e justificamos com 1000 racionalizações as nossas ânsias de conquistas e de vitória. Olha a prepotência aí. A salvação, meu filho, é fazer-nos pequeninos. E comecemos reconhecendo que só Deus salva. Só Ele é onipotente e não precisa de ninguém. E se precisasse de alguma coisa, seria de servos pequeninos, pobres e humildes, que imitem o seu Filho Jesus, submisso e obediente, capazes de amar e de perdoar. De nossa parte, só isso. O resto fica por conta de Deus. Quando eu li isso desta página, deste livro, foi recomendado por Divaldo. É um livro católico. Eu tomei um impacto, porque todos nós amamos muito Francisco e esta primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, como sendo o primeiro degrau dessa escada, embora pareça ser simples de ser lida, ela é desafiadora, porque nas nossas múltiplas camadas e pertencendo a múltiplas posições ao longo dos séculos que nos antecederam, posições de mando, do militarismo, da beligerância, das posições políticas, das questões sociais, nós fomos acostumados às questões, muitas vezes, do mando. Bateu, levou, lei de talião, porque nos falta o amor, nos falta o perdão. Então, se fazer humilde
muitas vezes, diante de todas essas situações, é realmente desafiador. E nos coloca numa posição, muitas vezes, de percebermos que há muito trabalho a ser feito. Há uma passagem muito interessante, e eu separei aqui, e o nosso Francisco de Assis, anteriormente João Evangelista, nos traz logo no começo da obra kardeciana, em O Livro dos Espíritos, ele é é o primeiro espírito que assina os prolegômenos da obra. Quem lê o Livro dos Espíritos, nós vamos ver ali a introdução, e nos prolegômenos, primeiras palavras, uma espécie de prefácio. Ele é o primeiro que assina, junto com Santo Agostinho, logo depois, e uma série de outros. E no último parágrafo dos prolegômenos, o nosso João Evangelista, Francisco de Assis, traz a seguinte informação: lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Lá atrás, no começo dos trabalhos do nosso querido Divaldo Pereira Franco, numa psicografia recebida em Pedro Leopoldo, no dia 3 de outubro de 1950, Francisco Cândido Xavier, psicografando uma mensagem para o nosso Divaldo. Quem assina? Francisco de Assis. E traz a seguinte informação: meu filho, Deus te abençoe. Estamos a pleno caminho da redenção. Nem os receios do início, nem as revelações do fim. Trabalhos por todos os lados. Perseverança no bem, como abençoado programa de cada dia é o nosso lema. Não te iludas, pois, sobre o repouso agora. Seria irrisão. Nem nos enganemos quanto a frutos imediatos do trabalho reajustador. Imprescindível caminhar agindo na sementeira sublime do futuro. Defrontados por imensa assembleia de adversários visíveis e invisíveis do pretérito, não nos cabe desistência. A única renúncia destrutiva, por vazia e inútil, é aquela que nos marca por almas ociosas e enfermiças quando fugimos da luta. Ontem nos valíamos da inteligência para oprimir e perturbar. Ontem, o poder em nossas mãos apaixonadas e rudes, espalhando o temor e muitas vezes o sofrimento. Hoje, contudo, valorizamos os recursos intelectuais nas obras da caridade, sem fronteiras e sem limites. A mensagem é bela e segue em frente, num convite constante para que a humildade seja constantemente perseguida, para que um dia o reino dos céus, como está ali posto nas bem-aventuranças, possa nos alçar as questões relacionadas a este reino dos céus, que nos aguarda de braços abertos. Na verdade, ele já existe e está dentro de cada um de nós. Mas é preciso buscá-lo. E para buscar este reino dos céus vai demandar esforço e sacrifício. E não vai ser feito simplesmente através de algumas palestras, algumas leituras. Será na prática do bem diário, todos os dias. Não só com as questões mais imediatas, mas nas questões mais comezinhas, percebendo na avaliação das nossas reações diante das ações que nos são muitas vezes deflagradas, como nós reagimos, como nós nos comportamos diante dos embates. Chico, conversando uma vez com Divaldo Franco e com outros que ali estavam,
trouxe o caso de uma casa espírita que havia sido formada por alguns confrades que ali estavam, todos pertencentes à igreja do passado, alguns que já haviam angariado a fortaleza da benevolência, do perdão, da indulgência, mas outros ainda com as estruturas evangélicas, ainda num campo muito intelectual, com a dureza, com uma espécie de cristalização nas questões rudes e até no comportamento com aqueles que participavam da Assembleia Espírita Cristã. E claramente percebia-se aquela senhora que era uma bondade em pessoa, talvez não com muito conhecimento, talvez não com muita eloquência na forma como ela trazia as suas falas, e uma outra pessoa com muita beleza na forma de expressar todas as suas considerações evangélicas. Mas o Chico, observando, percebia que naquela senhora as amizades espirituais que faziam parte eram de altíssimo grau. E a outra, que sem dúvida impressionava logo de cara, num primeiro momento, poucos eram os amigos espirituais que ali se encontravam, mostrando que quando o sentimento dentro de cada um de nós busca a humildade, busca a sinceridade e a verdadeira conexão com Deus que está dentro de nós, sem dúvida, pela lei de afinidade, nós vamos atrair as boas companhias e, fazendo uma espécie de uma analogia, trazendo a consideração que Francesco traz ao nosso Frei Maceu na conversa. Quanta sabedoria! Como eu não tenho nada disso, só pode ser, sem dúvida, o Cristo que me preenche. De uma certa forma, nós nos comportamos como se fôssemos espelhos refletindo esta luz maior que vem do alto. Mas cada um de nós tem livre-arbítrio e tem os desejos, tem as intenções, tem os sentimentos e, sem dúvida, vai angariar as companhias que faz jus no seu momento evolutivo, no seu estado evolutivo. Estas eram as nossas considerações e trazendo a lembrança constante de que há esperança para a humanidade, sem dúvida. Mesmo naqueles mais rudes, mesmo naqueles que talvez nós abominemos, até nas mídias sociais, há esperança para a humanidade. Porque não muito recuadamente fomos os mesmos déspotas do passado, hoje, de uma certa forma, tentando encontrar a remissão, numa linguagem católica, dos nossos pecados, dos nossos equívocos lá de trás. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Muito obrigado pela paciência.